Então não existe só um lado, não é? Não existe só um lado. Então nós temos que administrar uma reforma tributária com carro em movimento, é trocar o pneu com carro em movimento. Então é uma questão muito delicada e tem que se ter um pacto também com os estados. A maior dificuldade que nós tivemos foi com alguns estados na implantação da reforma tributária. Haja vista que os municípios cresceram sua arrecadação como nunca cresceram a partir do governo do presidente Lula. Faço questão de fazer esses registros políticos aqui, por testemunhar isso na condição de prefeito e ter vivido isso efetivamente na condição de presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Quero parabenizar pela grande contribuição e pela riqueza da exposição. Muito obrigado. Temos agora a manifestação do ilustre senador Romero Jucá, nosso relator geral do orçamento, e posteriormente a nossa ministra fará as respostas para este último bloco de perguntas e também as suas considerações finais. Senhor presidente, senhora ministra Miriam Belchior, doutora Célia da SOF, senhores parlamentares, líderes e senadores e deputados. Senhor presidente, eu quero apenas primeiro fazer o registro da importância da vinda da ministra Miriam Belchior, da explanação precisa, do demonstrativo de que esse orçamento é um orçamento que leva em conta a responsabilidade fiscal. Esse é um dado fundamental pela realidade econômica que o mundo vive. Eu acho que o Brasil sinalizar que vai de 35 para 32 a dívida do setor público em declínio é algo extremamente importante no contexto mundial que nós vivemos. Então isso é um dado que por si só demonstra efetivamente a forma como o governo está encarando a receita, a despesa e os investimentos públicos. Quero dizer que vou precisar muito da ajuda dos parlamentares, dos senadores e deputados, para que nós tenhamos a condição de fazer aqui um relatório, que seja um relatório que leve em conta os anseios do Congresso, mas que efetivamente leve em conta também essa responsabilidade fiscal. Nós não podemos sair desse rumo. Sair desse rumo é andar contra o Brasil. Nós não podemos ter, na verdade, a tentação de efetivamente dar um passo maior do que a nossa perna, né? Então nós vamos trabalhar aqui com muita responsabilidade, com muito cuidado e com muita rapidez, porque como é ano de eleição, na verdade todo o trabalho, senador Benedito de Lira, ficou compactado agora para o mês de novembro e uma parte do mês de dezembro. Então nós vamos apreciar, eu espero, essa semana, o relatório do revisor da Receita, o deputado Cláudio Puti, né, que já apresentou seu relatório. Eu espero na próxima semana nós temos a condição de aprovarmos já o relatório preliminar, para nós descentralizarmos os recursos e efetivamente começarmos a discutir a contribuição do Congresso para melhorar esse orçamento. Gostaria de fazer só um registro, ministra. É que o que falou o deputado Amauri, eu tive a oportunidade de falar já no Ministério da Fazenda, falar também com o vice-presidente Michel Temer, e sei que o vice-presidente Michel Temer já conversou com a presidenta Dilma. Nós temos um drama hoje, que é a situação principalmente dos municípios que dependem do FPM. A queda do FPM é algo brutal para os pequenos municípios, e isso está inviabilizando os municípios terem, inclusive, a condição de se habilitarem a recursos federais e a convênios. Muitos municípios, inclusive, fizeram pactuamento com o INSS. Esse pactuamento foi feito em até 60 meses, dá uma parcela fixa grande. Com a queda da receita, esse pactuamento está sendo retirado do FPM e está inviabilizando muitos municípios, inclusive, a pagar a folha de pagamento, a fazer a folha do pagamento. Eu já tratei isso com o governo federal e estou apresentei hoje uma emenda à medida provisória 585, que é uma medida provisória que vence o prazo hoje, propondo um grande repactuamento das dívidas do INSS para o que já venceu. Porque qual é o raciocínio? Se o prefeito não pagar aquilo que já venceu, ele vai ficar inadimplente e ele não vai pagar também aquilo que vai vencer. Ele não vai pagar a prestação vencenda. E isso vai prejudicar efetivamente o fluxo de receita da Previdência, e todos nós não queremos isso. Então nós queremos, ao mesmo tempo,
manter a receita do fluxo da Previdência para as operações vincendas e queremos ter efetivamente os municípios e os prefeitos que estão deixando adimplentes, efetivamente em condições de encerrarem seus mandatos e de deixarem para os prefeitos que estão assumindo um município adimplente em condições de fazer convênios. Então, eu gostaria de registrar essa preocupação que é de todas as bancadas que nós temos conversado no Senado. O senador Benedito de Lira e eu já trocamos ideias sobre essa questão e, efetivamente, pedir o apoio também do Ministério do Planejamento nessa discussão para que a gente viabilize efetivamente os municípios brasileiros a terem condições de se habilitarem. Senão, efetivamente, os municípios não terão essa condição. Então, fica aqui esse registro, fica aqui o nosso compromisso, né, de articulação permanente com a área do planejamento, com o governo federal, com os ministérios, com os setores, abrir o diálogo. Efetivamente, estamos sendo demandados por diversos setores que têm demandas importantes, mas nós daremos os passos que forem possíveis de dar dentro desse espírito de responsabilidade fiscal e de compromisso com o futuro do país. Nós queremos um orçamento cada vez mais execuível, mais executável, menos contingenciável e, efetivamente, é discutindo o Executivo com o Congresso que nós vamos chegar a isso, melhorando a peça orçamentária. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum parlamentar que tenha pedido a palavra, vou passar de imediato para a ministra, agradecendo mais uma vez a sua presença. Estamos dentro da nossa previsão, ministra. São 16h56. O senhor é bom de previsão, presidente. A palavra está à sua disposição. Mais que 4 minutos, mas vamos lá. Mas não muito. Não, em primeiro lugar, eu queria aqui agradecer ao relator da Receita, deputado Pucci, deputado Valdenor, deputado Amaury Teixeira e ao senador Jucá, pelas observações que já fizeram aqui a respeito da evolução, né, da economia brasileira, dos avanços que foram obtidos nesses últimos 10 anos, e me poupam de fazer eu mesma essas observações. Então, eu queria aqui agradecer e assinar embaixo de cada uma delas. Em relação às observações e questionamentos do deputado Felipe Maia, em relação à reestimativa da Receita, o senhor sabe, é tradicional o Congresso fazer uma reavaliação da Receita, inclusive para garantir algumas prioridades que ele estabelece a partir dos seus relatores setoriais. Há sempre aqui um debate entre o pessoal do Tesouro e a consultoria aqui do Congresso, quem é que acerta mais a Receita, né? Há uns tempos atrás, até o Congresso acertava mais. Isso agora está bem menor essa diferença. Então, cada vez mais a gente vem aperfeiçoando os mecanismos, os parâmetros, e temos conseguido acertar com maior acuidade aí a receita do ano subsequente. Eu acredito, como disse aqui o relator Pucci, que tem algumas coisas que nós não tínhamos feito mesmo. Por exemplo, receita proveniente das concessões. A presidenta tinha recentemente lançado esse programa novo de concessões de rodovias, especialmente ferrovias, e aí nós não incorporamos no processo isso. Então, esse é um complemento que o relator faz e que nós consideramos bastante apropriado. Os outros eu não vi com detalhe ainda, mas pedi a minha assessoria, porque ele é recente, ele é de quinta, se eu não me engano, quinta-feira, então eu não tive ainda um relatório mais pormenorizado, poder fazer outras observações em relação ao relatório. Em relação à política fiscal, eu acredito, caro deputado, que tem uma coisa que esses 10 anos já demonstraram, e alguns dos parlamentares que eu citei há pouco já reafirmaram aqui. Quer dizer, nós temos uma preocupação grande com a política fiscal, então com o controle da inflação, enfim, com a condução da política fiscal do governo, que a gente já demonstrou nesses 10 anos, e eu acho que são anos suficientes para a gente não ter desconfianças em relação a nossas intenções.
E, da mesma maneira, nós temos uma preocupação adicional e uma visão específica em relação de como agir em momentos de dificuldades econômicas, sejam aqui dentro, mas especialmente o que tem nos atingido por causa da crise internacional, que não é botar o pé no breque, é botar o pé no acelerador. Isso já deu certo em 2008, 2009, é com essa perspectiva que a nossa presidenta continua trabalhando. Então, continuamos com o tripé macroeconômico intocado, mas estamos olhando o horizonte de maneira diferenciada do que se olhava antes dessa última década que estamos à frente do governo. E eu acredito que essa nossa... os dados que foram aqui levantados e ressaltados por outros parlamentares, como a redução da dívida pública, e agora que a gente conseguiu, por tantos anos, garantir a estabilidade econômica, que vai estar permitindo agora, com a robustez da política fiscal também, a redução dos juros, que é fundamental para a nossa competitividade e para os investimentos do setor privado, que o senhor colocou aqui, são exatamente as condições que nós estamos permitindo. Redução de juros, aumento do crédito, tudo isso para garantir maior investimento privado. Então, eu acredito que essa condução está em sintonia com quem está preocupado com maior investimento no país, seja público, seja privado. Em relação à questão acho que foi o senhor que colocou? Não, isso foi Paulo Rubem. Em relação ao crescimento do PIB, a gente considera, sim, que ela é um parâmetro razoável para estabelecimento do orçamento. E lembrar, só como parâmetro, um órgão que é extremamente cuidadoso nas suas previsões e que, em princípio, sempre orienta a pisar no freio, diz que o Brasil vai crescer praticamente 4% o ano que vem. Então, a gente falar aqui em 4%, que é o FMI, então, falar em 4,5% está bastante, alguns diriam até menos ousado do que deveríamos. Em relação, acho que eu peguei fundamentalmente as suas 3 questões. Senador Benedito Lira colocou a questão da situação dos prefeitos. E aí também isso foi levantado pelo deputado Amari Teixeira, pelo deputado João Paulo e pelo senador Romero Jucá, então eu já vou empacotar. Eu acho que, como disse aqui o deputado João Paulo, a situação mudou muito, né, do que era para o que é. E isso vale para a seca também, eu vou falar depois. Eu costumo dizer, da mesma maneira que o deputado João Paulo foi prefeito, eu fui secretário em município antes de vir para o governo federal, num momento em que o governo federal não ajudava os municípios em absolutamente nada. Os municípios tinham que resolver os problemas urbanos com seus próprios recursos. Com o PAC, com o Ministério das Cidades, que o presidente criou no primeiro dia do seu mandato, e depois, em 2007, no primeiro mês do seu segundo mandato, ele criou o PAC, com uma das linhas exatamente para ajudar estados e municípios, o que tem permitido investimentos importantes na área de saneamento, urbanização de favelas, de mobilidade urbana, enfim, entre outras importantes políticas públicas. Nós entendemos, sim, que há uma situação específica nesse momento com os municípios, da mesma maneira que houve lá em 2008 e 2009. A ministra Ideli recebeu a representação da Confederação Nacional de Municípios, em que eles apresentaram uma série de demandas ao governo federal. A presidenta determinou a análise de todas essas demandas e nos deu um prazo para trazer uma avaliação sobre cada uma delas. Ou seja, a nossa presidenta está sintonizada com essa preocupação. Eu estava presente no dia, por coincidência, estava presente num despacho dela com o senador Jucá, em que ele também levantou essa questão.
Portanto, há essa sintonia. Claro que algumas das demandas que talvez não seja possível atender pelo que elas representam, mas, de qualquer maneira, está sendo feita uma análise e há um entendimento claro do governo desse momento delicado que alguns municípios estão passando nesse momento. Tá, acho que é isso. Então, estamos analisando essas propostas todas para ver o que é possível atender. Deputado Paulo Rubens, Santiago. Eu queria voltar na questão que também tinha sido colocada pelo deputado Duarte Nogueira em relação à mudança que nós adotamos de agregação de ações orçamentárias, né? Eu quero reafirmar com o senhor me conhece, um dos deputados que me conhece há mais tempo e, portanto, sabe do meu compromisso com a transparência. Então, desse ponto de vista, quero aqui lembrar dessa nossa militância conjunta para dizer que eu não mudei minhas convicções a respeito da necessidade da participação e do acompanhamento da sociedade das ações de governo e, portanto, eu não adotaria e nem proporia à nossa presidenta alguma medida que restringisse a capacidade da sociedade acompanhar as ações do governo. E, para pegar exatamente a questão que o senhor colocou, nós, quando fizemos o processo de discussão do plano plurianual, criamos um fórum com a sociedade civil para discutir como é que nós faríamos o acompanhamento, porque se é importante discutir durante a elaboração, ainda mais importante é discutir o acompanhamento da execução. Né? Temos essa convicção. Então, criamos um fórum com as entidades da sociedade civil e a Célia, inclusive, é quem acompanha esse grupo, e temos discutido a maneira de acessar o orçamento, seja as senhas para os sistemas relativos ao orçamento, à execução orçamentária, seja propriamente aos resultados mesmo das políticas públicas. E essa discussão é conduzida pela Secretaria-Geral, pela equipe do ministro Gilberto Carvalho, e entre as decisões que nós temos adotado no âmbito desse grupo de trabalho, está exatamente que nós vamos dar prioridade nos planos operacionais e no acompanhamento da execução das políticas setoriais, exatamente aquelas que o senhor citou aqui, de gênero, de raça, criança, que são as coisas que é mais difícil de ver, que não é tão óbvia, que eu preciso pegar a execução na educação, na saúde, 2008 e 2009, crescemos muito bem
Os nossos. Eu queria só dizer duas coisas. Primeiro, que a participação da dívida que é atrelada, portanto, dos títulos, né, da dívida que é atrelada à Selic, rapidamente, cada vez menos ela é a referência. E segundo, acho que a própria queda de juros que vem sendo implementada, ele é um importante desestimulador da postura de ganhar sem trabalhar. Só para pegar, para não ir muito longe, os nossos fundos de pensão já têm uma postura muito diferente hoje da necessidade de buscar investimentos produtivos, porque não dá mais para ficar apenas com aplicação financeira para valorizar o patrimônio dos seus associados. Então, eu acredito que nós estamos no rumo que o senhor aponta a preocupação aqui nesse momento. Deputada Mauri Teixeira, já que o senhor aproveitou para falar da Defensoria, quero dizer para o senhor que nós temos 19 projetos de lei aqui no Congresso de criação de cargos. São 16 mil cargos que estão esperando aprovação, entre eles o da Defensoria, mas também da Educação, da Fazenda, da Integração Nacional para a Sudan e para a Sudene, da Defesa, analistas de infraestrutura para dar mais musculatura para os ministérios que são responsáveis pela execução das obras do PAC. Então, aqui eu sei que é a Comissão do Orçamento, não é a comissão que toca diretamente isso, mas queria também solicitar aos senhores que dessem bastante atenção para esses projetos de lei, porque tem os da educação são fundamentais para a expansão das escolas técnicas e das universidades, da Defensoria, todos os senhores, eu não preciso dizer as razões, os senhores sempre que eu venho ao Congresso me perguntam de novas nomeações para a Defensoria, então queria pedir atenção dos senhores para essa questão. A outra coisa que o senhor coloca é a questão da seca, né? Então, aqui não poderia ter um momento mais oportuno. Em primeiro lugar, o governo já do presidente Lula e continua com a presidenta Dilma, tem, através do PAC, programado grandes investimentos estruturantes para garantia hídrica no Nordeste, né? Não só o São Francisco, mas um número grande, a adutora em Alagoas, né, o Canal do Sertão Alagoano, o Cinturão das Águas no Ceará, vertente litorânea na Paraíba, a do Oeste ou a do Agreste também, lá em Pernambuco, todas as intervenções, algumas na casa de R$1 bilhão, que são investimentos fundamentais de levar água de onde existe para onde não tem, né? Então, acho que esse é um trabalho que vem sendo feito nesses últimos 10 anos, mas que são obras, isso que é o projeto de integração de São Francisco, que é o mais estruturante de todos. Então, essa sempre foi uma preocupação. É claro que nós, por uma situação climática, nós estamos vivendo esse ano uma situação mais crítica. Quero dizer para os senhores que hoje pela manhã, eu inclusive cheguei um pouquinho, 15 minutos depois, porque fiquei numa reunião longa com a presidenta, exatamente de balanço das ações da seca, que ela chamou para hoje de manhã. Porque quando foi em abril, que ela foi comunicada pela área de ciência e tecnologia, em abril, quando o Ministério de Ciência e Tecnologia, através o Dr. Nobre, apresentou para ela a previsão que tínhamos para esse ano no Nordeste, ela imediatamente aproveitou uma reunião de governadores do Nordeste que ocorreu em Aracaju para apresentar uma série de propostas aos governadores. Eu vou contar, inclusive, uma coisa que aconteceu. O governador Cid Gomes estava ao meu lado nessa reunião. E ele tinha uma lista de questões que ele queria falar na reunião. Conforme a gente foi apresentando as propostas, ele foi riscando a lista e brincou comigo: Miriam, não vai sobrar nada para eu falar, porque as propostas que eu tinha estão incorporadas no que a presidenta está apresentando aqui hoje. Então, acho que
A presidenta está muito antenada, sintonizada com essa questão, tomou as medidas naquele momento, hoje pediu uma avaliação geral, tirou uma série de encaminhamentos e temos uma notícia que, se não é excelente, ela é muito boa, porque um dos efeitos que estavam causando essa seca está se dissipando, que é o El Niño, então deve minorar, porque o risco era se repetir a mesma situação que nós temos esse ano, no ano que vem, mas isso era a nossa visão de abril. A visão que foi apresentada hoje é menos grave, não quer dizer que resolve, que volta aos anos bons, mas é menos crítica do que estava previsto no primeiro semestre. Quero lhe dizer que, além das ações emergenciais, carro-pipa, furar novos poços, tanto garantir a safra quanto a bolsa, a estiagem, também a questão de milho, exatamente, para garantir as matrizes, né, para a manutenção dos rebanhos dos pequenos agricultores, isso se deu com bastante sucesso e nós discutimos também com os governadores, na sequência daquela reunião, uma série de outras obras importantes para garantir o abastecimento de água à população. E com isso foram selecionados 2,2 bilhões de reais adicionais para obras em todos os estados que têm semiárido, para exatamente enfrentar essa situação. Então eu acredito que nós conseguimos tomar medidas rapidamente, implantá-las rapidamente, o que tem minorado, se não os efeitos completos, mas de maneira substantiva. Comentamos hoje de manhã, não se ouve falar em saque, muito menos em grande movimento de saída das pessoas do semiárido para as cidades, o que nos parece uma condição que a gente conseguiu garantir condições mínimas para a manutenção das famílias nesse período. Acho que de seca, acho que eu não esqueci nada aqui, de municípios também já falei. Deputado João Paulo falou dessa diferença, né? Como era fazer tudo sozinho e como é diferente poder ter ajuda do governo federal, e também falou da seca. E falou da política tributária, que de fato é uma discussão que nosso país precisa fazer e que é muito difícil, porque tem muitos interesses, bons interesses, né, de estados, municípios e do governo federal. Porque a turma só vê a União, né? Então, aí Tem que ver a desunião. Por fim, acho que o senador Romero Jucá queria desejar ao senhor boa sorte na relatoria. Não será uma tarefa fácil, como o senhor mesmo colocou, é um período bastante curto, mas queria dizer que nós lá do governo como um todo, mas especialmente do Ministério do Planejamento, estamos completamente à disposição para fazer um trabalho muito próximo para facilitar a sua tarefa de... Nós temos aí o orçamento da União de 2013 aprovado até o final desse período parlamentar. Agradecer deputado Pimenta, também será responsável por conduzir esse processo como presidente da comissão, que eu também estou completamente à disposição. Muito obrigada a todos os parlamentares. Muito obrigado, prezada ministra Miriam Belchior, doutora Célia, mais uma vez pela sua gentileza, toda a sua equipe que está aqui junto, ministra. E agradecer a presença de todos os senhores e senhoras parlamentares, agradecer mais uma vez a participação da população, através dos canais de interação que nós estamos oferecendo, e esta será uma constante durante todo o processo de discussão do nosso orçamento. Um grande abraço a todos e amanhã, a partir das 14 horas, retomaremos normalmente as nossas atividades. Muito obrigado.